Na aula de hoje, vamos refletir sobre a concavidade da parábola em uma função polinomial de segundo grau. O conceito de ponto máximo e mínimo e também suas raízes. Em uma função de segundo grau, a concavidade de uma parábola é direcionada para cima se o primeiro termo da função for maior que zero e para baixo se o primeiro termo for menor que zero. Nos gráficos apresentados, temos um com a parábola voltada para cima, representado pela função f de x igual x ao quadrado menos 2x mais 3, onde o valor do coeficiente do primeiro termo é positivo, ou seja, a é igual a 1. E o outro com a concavidade para baixo, representado pela função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x, onde o valor do coeficiente do primeiro termo é negativo, a igual a menos 1. Outra propriedade importante em relação às funções de segundo grau é o vértice da parábola. O vértice é o ponto da parábola, ou seja, ele é composto por dois valores, um da abscissa, x, e outro da ordenada, y. Encontramos a abscissa do vértice, ou melhor, o x do vértice, dividindo o segundo termo da função com o sinal trocado pelo dobro do primeiro termo, o qual é representado pela fórmula x igual a menos b dividido por 2a. Vamos encontrar o vértice da função? Na função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5, temos os valores a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 5. Substituindo na fórmula para encontrar o x do vértice, temos menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Encontramos x do vértice igual a 2. Substituindo x por 2 na função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5, temos y do vértice igual a f de 2, que é igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 5. Portanto, y do vértice é igual a menos 4 mais 8 menos 5, onde encontramos o valor menos 1. Assim, o ponto que representa o vértice da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5 é o ponto 2 e menos 1. Observe isso no gráfico. O vértice sempre vai representar o ponto máximo ou o mínimo de uma função. Basta analisar o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Se esse coeficiente, ou seja, se a for positivo, a função tem a concavidade voltada para cima e, por isso, admite um valor mínimo, dado pela ordenada do vértice. Assim, o ponto do vértice é chamado de ponto mínimo. Se A for negativo, a concavidade da função é voltada para baixo e a função admite um máximo, também dado pela ordenada do vértice. Nesse caso, o ponto que representar o vértice é chamado de ponto de máximo. Em resumo, se a concavidade da parábola estiver voltada para cima, o seu vértice vai representar o ponto mínimo. Se a parábola
ter a concavidade voltada para baixo, o seu vértice vai representar o ponto máximo. Na função f de x igual x² menos 6x mais 8, a é igual a 1, um valor positivo. Portanto, existe um ponto mínimo, que é o vértice da função. Fazendo as respectivas substituições na fórmula x igual a menos b dividido por 2a, temos que x do vértice vale 3. Substituindo 3 no lugar de x na função f de x igual x² menos 6x mais 8, temos f de 3 igual 3² menos 6 vezes 3 mais 8, que é igual a 3² dá 9, menos 6 vezes 3 resulta em menos 18, mais 8, que dá menos 1. Assim, o vértice da equação tem as coordenadas 3 e menos 1, que é o seu ponto mínimo. Veja isso no gráfico da função. Já na função f de x igual menos 4x² mais 4x menos 1, a é um valor negativo. Portanto, a concavidade do gráfico está voltada para baixo. Então, o vértice representa um ponto máximo. Como temos a igual a menos 4 e b igual a 4, substituindo na fórmula para calcular o x do vértice, ficamos com x igual a menos 4 dividido por 2 vezes menos 4. A divisão de dois valores negativos resulta em um resultado positivo, que é 1/2. Substituindo 1/2 na função, f de x igual menos 4x² mais 4x menos 1, obtém-se f de meio igual menos 4 vezes 1/2² mais 4 vezes meio menos 1, que resulta em 0. Assim, o ponto máximo é representado pelas coordenadas 1/2 e 0. Você pode observar esse ponto no gráfico. Agora, vamos determinar a concavidade e qual o vértice da parábola representada pela função f de x igual 2x² menos 4x mais 1. Na função f de x igual 2x² menos 4x mais 1, temos a igual a 2, b igual a menos 4 e c igual a 1. A concavidade da parábola está voltada para cima, já que o primeiro termo da função é positivo, a igual a 2. Fazendo as respectivas substituições na fórmula para encontrar o x do vértice, temos x do vértice igual menos b dividido por 2a. X do vértice igual menos vezes menos 4 dividido por 2 vezes 2. O x do vértice é igual a 4 sobre 4. X do vértice vale 1. E substituindo 1 na função, nós teremos f de 1 igual 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 1, o que resulta em menos 1. Assim, o vértice da função é o ponto com as coordenadas 1 e menos 1. Perceba a concavidade e o vértice pelo gráfico. Acabamos de encontrar a direção da parábola e o vértice da função f de x igual 2x² menos 4x mais 1, que também é o seu ponto mínimo. Vamos agora
encontrar as raízes da função f de x igual x ao quadrado menos x menos 20. Ou seja, as raízes irão representar em quais pontos o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. Nessa função, teremos a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 20. Na função f de x igual x ao quadrado menos x menos 20, temos os valores a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 20. Fazendo as respectivas substituições na fórmula de Bhaskara, encontramos x igual menos vezes menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 20, dividido por 2 vezes 1, o que resulta em 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 80, dividido por 2, o qual, resolvendo, encontramos os valores x igual 1 mais ou menos 9, dividido por 2, o que resulta em duas raízes, uma com o valor 5 e outra com o valor menos 4. Isso quer dizer que a equação corta o eixo da abscissa nesses dois pontos. Como A é um valor positivo, sabemos que a concavidade da parábola está voltada para cima. Na aula de hoje, você deve ter observado que encontrar a concavidade da parábola é um processo bastante simples. Basta apenas analisar o sinal do coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Se for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Refletimos também sobre o processo para encontrar o ponto que chamamos de vértice de uma parábola. Para isso, basta aplicar a fórmula matemática representada por x igual a menos b sobre 2a. Mas lembre-se que vértice é um ponto, deve ter valor para x e também para y, e que o vértice vai ser um ponto mínimo se a concavidade da parábola estiver voltada para cima, ou um ponto máximo se a concavidade da parábola estiver voltada para baixo. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento em relação aos gráficos e a função de segundo grau.